mais nada, eu queria agradecer o convite feito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e, evidentemente, na pessoa do professor Luiz Gustavo Grandinetti. Não sei se ele lembra, nós já tivemos a honra de trabalharmos juntos no júri de Caxias. Eu ainda era um defensor substituto, mas tivemos lá por um período de 6 ou 7 meses, onde se percebia lá, evidentemente, um viés garantista na sua atuação. E Vossa Excelência hoje já me permita que a expressão se retirou aí dos tribunais, mas continua, evidentemente, com sua boa longa manos, aqui permeando, trabalhando, e se percebe pelo perfil, e obrigado aí, de forma muito sincera, sensível, pelo convite aqui. Eu também quero aqui estender a minha homenagem ao desembargador Eduardo Mair, que também já tive a honra de ouvi-lo, evidentemente um conhecedor profundo do direito penal, sobre as questões das teorias causal, teoria da ação, sempre um senhor que contribuiu de forma efetiva e também, toda evidência, quando, se não me engano, na 7ª Câmara Criminal era a atuação bastante eficiente. De outro lado, eu também quero aqui enaltecer e dizer que, para mim, é uma honra, é um motivo de muito orgulho, estar na presença, evidentemente, de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu estou de forma aqui de sanduíche, mas eu não vejo assim, eu vejo como pilares. Eu estou no meio de 2 figuras centrais que interpretam a Constituição, que revelam a Constituição, que acabam sendo paradigmas. Já se discutiu muito qual era o papel do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo, há quem até afirme uma certa radicalização, que o Supremo acaba sendo o próprio poder constituinte, em determinado momento, quando ele revela a Constituição, quando ele diz o que é a Constituição. E, a toda evidência, quando eu tenho figuras como o ministro Dias Toffoli e, evidentemente, o ministro Ricardo Lewandowski, isso só engrandece esse evento e contribui aqui para, evidentemente, para que a plateia fique mais cheia e possa assistir o Pedro Paulo Carrillo. De antemão, eu quero também aqui dizer e destacar a importância da atuação, se me permita, são ministros supremos, não citariam disso, mas da resistência que ambos representam, que ambos representaram, num viés efetivo garantista, na famosa, clássica ação penal 470. Para mim era um motivo de orgulho, de paradigma, ver a construção de Vossas Excelências, realmente, o senhor aqui me permita, à minha esquerda, na condução da relatoria, da revisão do processo, e por mais que, às vezes, dificuldades, por mais que a opinião publicada, às vezes, queria transversar sobre uma atuação ou outra, Vossa Excelência foi digno. E isso me enaltece muito, porque eu fico feliz quando eu vejo no Supremo Tribunal Federal figuras que possam referendar esse Estado de garantista. Então, me permita aqui, não fui alçado a essa atividade, mas faço de forma muito, muito tranquila aqui, e porque eu sei, por mais que já se falou aqui de forma antecedente, as pessoas dizem que eu não ligo para as pessoas que estão sendo julgadas lá. De certa forma, ligo, porque são pessoas, mas acabam sendo referências, paradigmas. O Supremo Tribunal Federal é um paradigma. A decisão aplicada se permita a esse ou aquele réu, aqui acaba sendo uma referência, um paradigma para os meus pobres assistidos, para aqueles destinatários da nossa atuação do mundo, que é a Defensoria Pública. Por isso, é de suma importância o papel do Supremo Tribunal Federal e o papel da resistência nos votos, no caso, minoritários vencidos, que, quem sabe, um dia serão os votos vencedores. É isso aqui, a minha homenagem aos senhores. Eu quero também, não posso esquecer, afinal, é o dono da festa, é o professor Ferroli, da Universidade de Roma. Eu quero dizer ao senhor, eu não sei se Vossa Excelência tem, eu vou tentar, não falo italiano, mas digo que a sua teoria, ela contribui, ela dá uma esperança, ela permite que nós possamos caminhar, que possamos prosseguir, para que algo possa melhorar nesse sistema, vamos chamar assim,
nesse sistema punitivo, nesse sistema seletivo, nesse sistema que discrimina. E o trabalho de Vossa Excelência, né, do senhor, nos idos de 89, o famoso Direito e Razão, vem a calhar com o ressurgimento do processo democrático brasileiro. A nossa Constituição tinha apenas 1 ano. E 1 ano também tinha eu de universidade. E, ao passo da teoria do professor, na famosa obra Direito e Razão, estabelecendo lá as referências, os paradigmas da teoria do garantismo penal, juntamente ele ressurge com a abertura de um processo democrático de interlocução com a Constituição Brasileira de 88. E há um viés muito importante, senhores. Às vezes eu fico um pouco acanhado de falar de Constituição ao lado de 2 ministros, mas eu preciso falar, afinal eu fui convidado para isso. Então, veja que o centro nuclear da Constituição de 88, uma figura completamente antagônica do que acontecia nas Constituições anteriores, passa a ser um homem. Com a ideia do princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no texto constitucional, nos princípios fundantes, com um rol que não se esgota em si, mas com um rol, com um título segundo, que vai do 1º ao 17, onde você tem capítulos de direitos fundamentais, uma opção constitucional nossa, onde o homem passa a ser ele o centro nuclear desse direito. E aí veja a importância disso. A teoria do professor, ela ganha força junto com a Constituição brasileira, em que o homem não é simplesmente um homem bom ou um homem mau da teoria de Hobbes, ou seja, é um homem portador de direitos, é um homem destinatário de direitos, é um homem que precisa ter a sua autodeterminação, é um homem que necessita ser cidadão, fazer a sua história e construir a história de sua nação. Esse, me parece, o perfil que a Constituição quer dar. Ainda que me afirme de um certo liberalismo, de uma certa preponderância teórica, individualista, não. Eu quero apenas dizer que o homem não pode ser joguete, o homem não pode ser objeto. Ele passa a ser ele o senhor dos seus passos e, a toda evidência, passa a ser ele o destinatário final dos direitos fundamentais. Com todo o respeito a que merece as instituições, como o Ministério Público, mas não é ela destinatária dos direitos fundamentais. Não é o Ministério Público, ainda que haja um discurso importante, porque eu creio no Ministério Público, afinal o Ministério Público me representa a minha filha, representa a minha família, de certa forma, na tutela da sociedade, mas eu tenho certeza que a Constituição quer a proteção, a radicalização dos direitos fundamentais em prol do homem, não em prol de uma segurança pública. E esse perfil está muito bem delineado pela Constituição de 88. E aí, se me permitem, acaba sendo a pedra de toque, me parece, da nossa Constituição brasileira, essa nova engenharia constitucional. Talvez aqui as pessoas vão lembrar que o início, as normas da Constituição de 67/69, ela tinha como início a organização do Estado. Hoje é uma inversão, não que haja uma hierarquia em função de ser o artigo 1º, mas o deslocamento, trazer para o centro nuclear, para os direitos fundamentais, logo no início da Constituição, é uma ação afirmativa constitucional, é um recado que se dá ao ministro Toffoli e ao ministro Lewandowski da importância dos direitos fundamentais como intérprete da Constituição, como aqueles que vão, de certa forma, revelar o que está escrito ali. E isso vem a calhar, como eu estou aqui construindo, com a ideia, evidentemente, do garantismo como uma política, uma teoria, não só voltada ao direito processual penal, ao próprio direito penal, mas como um todo. E aí, veja que importância, com a Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal, que, de certa forma, poderia ser conhecido numa obra, o Supremo, esqueci o desconhecido, esqueci a obra, acho que é da Leda Bochart, Supremo, tudo bem, eu acabei esquecendo aqui a obra lá, mas o Supremo, não é da Leda Bochart? Leda Bochart. O que eu quero afirmar ao senhor é o seguinte, a importância do Supremo ganha força, antes mesmo de qualquer televisão, como a TV Justiça, é que os julgados do Supremo passam a ser fontes essenciais aos nossos estudos.
na minha universidade, eu não me lembro de estudar os julgados do Supremo Tribunal Federal. Eu estudava os manuais, os clássicos manuais, divisão de Estado, forma de poder. Posteriormente, evidentemente, com a efervescência, né, com a efetividade da norma constitucional, com a cultura do constitucionalismo que nós não tínhamos, nós passamos a adquirir, as decisões do Supremo, os informativos do Supremo, passam a ser referências tão importantes quanto as acadêmicas, quanto as doutrinárias. É uma troca, é um intercâmbio. Ou seja, a academia dá e o Supremo também revela, e aí elas se complementam. Isso nós não tínhamos, isso me permita, eu acho que há menos de 20 anos ocorreria isso, né, professor Grandinetti? Menos de 20 anos. Ou seja, e isso se cristaliza, né, com o julgado, por exemplo, aparece do Ministério, hoje trouxe 8 ou 9 julgados, eu anotei aqui. Você veja que é a ideia, olha, nós estamos efetivando os direitos fundamentais, está aqui, eu estou revelando aos senhores. Isso nós não fazíamos. Então, veja, surge o garantismo, surge a Constituição de 88, surge esse novo modelo de visão constitucional, onde as decisões do Supremo passam a revelar a Constituição, passam a ser referências, passam a ser paradigmas constitucionais. E sempre, a toda evidência, como o homem centro nuclear dessa busca, destinatário dessa atividade. E, como vetor importante dessa nova cultura, dessa nova busca, é inegável que num processo democrático de constitucionalização de novos direitos, novas garantias, não se podia deixar de estar prevista na Constituição a nobre Defensoria Pública, com todas as suas carências, que são grandes, com toda a sua omissão, como acontece na cidade de Ouro Preto, dito pela professora aqui, mas ela passa a ser um instrumento, ela passa a ser um processo, ela sim, uma instituição de garantia aos próprios direitos fundamentais. O que não seria pouco, seria, por mais que usasse as teorias dos poderes implícitos, se a Constituição diz que haverá assistência jurídica integral e gratuita, que o Estado prestará essa assistência jurídica integral e gratuita, por mais que eu buscasse de teorias, evidentemente que se criou um órgão para isso, a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados, onde ela vai efetivar essa assistência jurídica, onde ela vai efetivar, onde ela vai conduzir, onde ela vai ajudar a fazer uma transformação social, onde ela vai buscar aos senhores juízes uma realização desses direitos fundamentais, das garantias trazidas pelo professor, pela teoria. Ou seja, fecha o ciclo, então, de apresentação. Temos o livro do professor Ferraroli, temos a Constituição de 88, temos a eficácia muito forte, a vertente da ideia da eficácia, não a Constituição mais como mero exemplo, como discurso retórico, mas como a ideia de produção de efeitos, de sua aplicabilidade, a ideia de ler a Constituição como a sua máxima efetividade, e tem a Defensoria Pública como pilar, justamente naqueles que mais necessitam, naqueles que mais precisam, que são os meus presos. São os meus presos, eu sou defensor do júri. Evidente, né, crime contra a vida, há uma enorme massa carcerária. Ou seja, então, me parece que esse patamar de apresentação, essa comunhão, é importante destacar aqui, né? E é evidente que a obra do professor Ferraroli vem nos auxiliar, vem ser uma ferramenta para a obtenção, para a radicalização dos direitos fundamentais. Pois bem, o que seria o garantismo? Até parece um abuso eu perguntar o que seria com ele aqui presente, mas apenas como discurso, para que possa proceder, né, o próprio professor Ferraroli diz que o garantismo pode ter 3 acepções. Ele diz que pode ser visto como um modelo normativo de direito próprio do Estado, pode ser visto numa segunda ótica como uma teoria jurídica, e como uma filosofia do direito crítica, evidentemente, ao próprio Estado, ao próprio direito, na busca dessa... Então, o garantismo, ele vem ser uma ferramenta de suma importância para que a gente possa alcançar essa missão constitucional, sem que seja algo poético, uma ideia de utopia, mas que se concretize, que se efetive, que se busque. Ele nos ajuda nesse sentido. E, a toda evidência, né, a importância do garantismo, como disse o professor Salo de Carvalho em sua obra, ela tem como alicerce o rompimento, né, daquele estado em que você misturava o direito com a moral,
onde o direito era quase como se fosse uma relação íntima da própria moral, como a conduta fosse definida, refletida na moral do homem. E, evidentemente, que o garantismo ele ajuda a visualizar isso e romper com isso. Ou seja, na área penal, antes, o criminoso o crime era confundido com pecado. O criminoso com pecador, com herege. Ou seja, essa divisão, essa mistura, ela foi muito ruim para a história da humanidade. Até que você tem essa ruptura, que ele chama do processo de secularização, onde o direito abandona a moral, onde o direito abandona a ideia do pecado, do feio, do errado, e vai buscar, evidentemente, em outros paradigmas, nessa construção de um tipo penal mais racional, de um tipo penal mais tentando ser mais fechado. E a outra, evidentemente, a outra base do garantismo é a ideia da tolerância. A tolerância. Se nós não tivermos a tolerância, evidentemente que ela se explica por si só, a coisa não avança. Então, ou seja, feito essa abordagem, que me parece essencial, me parece que a grande razão do garantismo está em quê? No caso do processo penal, no caso do direito penal, na famosa luta entre o sistema acusatório e o sistema inquisitorial. Já se falou aqui, vários professores, você não tem um sistema nunca puro. O próprio Saulo de Carvalho diz isso. Você não tem um sistema puro nunca. Por mais que se queira, você não vai ter um sistema puro nunca. Mas a nossa batalha, a nossa luta, e penso que também é dos ministros supremos, é trazer ao máximo que as razões científicas e teóricas seja para buscar uma radicalização ao favor do garantismo, a favor de um sistema acusatório muito claro, muito aberto, e toda evidência que o professor Ferroli até deu aquela famosa, que até a professora Flávia, professora Flaviane, trouxe no âmbito do processo penal, mas eu trago aqui, rapidamente, um marco dessa, ou seja, qual a importância, qual a razão, se o Estado vai intervir na atuação do homem, vamos estabelecer um limite racional básico. Ele traz aquelas famosas 10 regras que, dentro da perspectiva garantista, a legitimação substancial do poder punitivo do Estado corresponde à legalidade estrita, implicando na observação de garantias penais e processuais penais, expressa nos seguintes princípios: o princípio da retributividade, não há pena sem crime; o princípio da legalidade, não há crime sem lei; o princípio da necessidade ou economia do direito, não há lei penal sem necessidade; o princípio da lesividade, não há necessidade sem injúria; o princípio da materialidade ou da exterioridade da ação, não há injúria sem ação; o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal, não há ação sem culpa; o princípio da jurisdicionalidade, não há culpa sem julgamento; e o princípio acusatório ou de separação entre juiz e acusação, não julgamento sem acusação; o princípio da carga da prova ou de verificação, que não há acusação sem prova; e, por fim, o princípio do contraditório e da defesa, a toda evidência, sendo esse o que, doravante, eu vou querer aqui destacar algumas questões. Senhores, vamos lá. A primeira questão que eu quero aqui destacar aos senhores é a importância do próprio Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, dos operadores de direito buscar uma efetivação, uma radical efetivação dos direitos fundamentais e de forma muito eficaz, buscar uma ideia de redução nos tipos incriminadores. E eu quero aqui dar alguns exemplos à reflexão, ministros. Não é possível que, após a abertura do juizado especial criminal, que a ideia de acesso à justiça, de facilidade do acesso à justiça, onde a vítima é convidada para o processo penal, se é bom ou ruim, não cabe aqui agora discutir, mas que a lei de contravenções penais passe a ser um novo código de postura da cidade. Qualquer briga entre vizinhos é resolvida pela lei de contravenções penais. Ou seja, se o juizado visava a ideia de uma paz social, de uma tranquilidade, de uma coisa meio paz social, meio utópica, mas veja, ter a lei de contravenções penais como código de postura
me parece que é um contrassenso à teoria do direito penal mínimo. Então, me parece que está na hora do Supremo, ou do próprio Poder Legislativo, avaliar, reavaliar aqueles tipos penais, ministros. Ela vê que tem excessos, tem verdadeiros absurdos ali, onde que se mexe com a autonomia da pessoa, onde se mexe, tem questões preconceituosas com o estado de pessoa. Então, essa é uma questão muito forte que a gente precisa rever aqui. A questão de diminuir o tipo penal. E estou dando exemplo, lei de contravenções penais. Poderia ser enfrentada por ADIM? Não, porque é uma norma anterior à Constituição, é um direito pré-constitucional. Mas teremos remédio jurídico para isso? Além dos recursos extraordinários, se possível chegar lá, temos a arguição de preceito fundamental, a DPF. Um outro problema sério dessa inflação legislativa, que eu acredito que seja, são as leis de emergência, em função de uma resposta penal, né, sempre punitiva, vem a ideia que é necessário criar como solução, com toda a vênia, ao movimento, né, de proteção, né, das minorias, da questão das liberdades sexuais, não é criminalizando as relações, né, discriminatórias contra os homossexuais que eu vou resolver o problema. Porque a questão racial continua, perdura no país. Então, me parece que, às vezes, a gente chama da esquerda punitiva, né, as minorias tentam também se socorrer, porque é mais fácil, né, buscar tipos penais para solucionar problemas. E é evidente que, nesse contexto, né, nós temos o quê? Um problema seríssimo, que é a descrença no sistema punitivo. É a descrença no sistema normativo. E eu vou pegar como exemplo a própria teoria econômica. Uma teoria econômica. Se eu produzir muita moeda, se eu produzir moeda excessiva, é evidente que essa moeda tende a perder o valor nominal. E até quem diga que possa gerar uma inflação, ou ela contribui ainda mais para a inflação. Ora, se o Poder Legislativo, como resposta às caminhadas, ou aqui na Rio Branco, ou em São Paulo, ou em Minas, no Espírito Santo, começa como solução dar normas legais, vai gerar uma insinceridade normativa, vai gerar um excesso inflacionário e, pior, uma crise no sistema que vai ser um tiro no pé. Então, me parece que é importante refletirmos sobre essa questão. Ou seja, o excesso legislativo. Seria ideal que houvesse um estudo, que a própria Câmara e o Senado fizessem um estudo sobre os tipos demasiadamente abertos que existem, sobre a questão da lei de contravenções penais e essas leis emergenciais que vêm surgindo aí e gerando essa falência do sistema jurídico, principalmente do sistema penal. Nesse contexto, senhores, me parece que torna-se, portanto, essencial, vigoroso, reafirmar, digo aqui, a importância da teoria do professor Ferrajoli. Ele contribui para que esses parâmetros, na busca dessas soluções, possam, evidentemente, ter uma melhor resposta. Eu queria aqui também destacar um pouco agora o papel do garantismo na revelação do direito constitucional, ou seja, na própria jurisdição constitucional. E aqui eu começo, faço de forma muito tranquila, porque estamos num ambiente acadêmico, num ambiente dialético, mas me parece que, por exemplo, a ação penal 470 não nos trouxe bons exemplos em função da ótica garantista no processo penal. Se viu, e aqui já foi dito pelo desembargador-geral do Prado, eu até já tinha feito isso, se viu aqui uma tentativa de relativização, começando, da presunção de inocência, onde a todo tempo, a qualquer tempo, sempre se busca, parece que a ideia que se joga nessa repercussão dessa referida ação, que o objetivo único da existência de um processo penal é a prisão. Ou seja, ele só vai dar certo, ele só atinge o seu objetivo definido se a sentença for no sentido julgo procedente o pedido, e condena o réu e decreta a prisão. Como se fosse sinônimo
processo penal, justiça, condenação. Essa expectativa que se jogou, inclusive, né, transformando alguns articulistas do Globo em juristas, principalmente, impressionante, toda semana vinha com teorias, com concepções. Eu falei, caramba, esse cara podia me dar aula para mim de direito penal, com todo o processo penal, constitucional, porque era semanalmente, né, a figura, né, pode até ser membro lá da Academia Brasileira de Letras, mas na área jurídica, técnica, ele perdia, né, era fácil perceber, né, os equívocos, era tranquilo, era possível. Né? Ou seja, virou uma partida de futebol, virou uma torcida. E quem, de certa forma, queria reafirmar que a bandeira naquela ação penal é uma bandeira de proteção ao homem, ao cidadão, ao réu, não como objeto, não como figura para ser, evidentemente, varrida da sua personalidade. Se você tivesse um mínimo de proteção, um mínimo de proteção, como se falasse em qualquer voto, qualquer adjetivação boa para um dos réus, fosse um absurdo jurídico. Falar mal pode, mas falar bem nunca. E me parece, portanto, que essa ação penal, ela acaba sendo, como o professor Jacinto já disse, ela vai acabar criando uma referência ruim, um efeito ruim, porque ela quer mexer na questão da presunção de inocência, ela pretendeu inverter o ônus da prova no processo, onde, eu sei que há uma divergência muito grande sobre isso, mas eu não acredito. Trazer a teoria do processo civil para resolver e solucionar o processo penal, me parece que não é um bom caminhar. Trazer argumentos de persuasão, argumentos de prova meramente indicativos, sem ser uma prova direta e demonstrativa, me parece que beira a responsabilidade penal objetiva. Nós vamos dar uma grande marcha ré. E se via nisso, ao ponto de se argumentar o seguinte: se fulano encontrou com Beltrano, e o Beltrano encontrou com Ciclano, era lógico que era para realizar pagamentos, sem que haja comprovação dos pagamentos, sem que haja, por exemplo, escuta dessas conversas. Mas se presumia, se conjecturava, buscava ilações, porque figura X ocupa papel X, é evidente que presume-se que ele, portanto, é a figura central. E aí se corrói toda uma teoria de prova. Toda. E o que é pior, traz uma ideia lá de trás, onde que o primado das hipóteses sobre os fatos prevalece. Ou seja, em vez de ser o contrário, né, fica uma paranoia. Ou seja, o juiz, nesse caso, né, ele vai tentar comprovar a hipótese, não o fato em si. Então ele quer pegar a hipótese, ou seja, o preconceito, a ideia que foi passada, e não o fato em si determinado, direto, comprovado, racionalmente, né, logicamente apurado, determinado. Não é isso que acontece. E aí, evidentemente, vira uma partida de futebol. Ao ponto do último voto, do cabimento dos desembargos infringentes, eu fui nem trabalhar, eu fiquei em casa assistindo. Eu falei, vou assistir. Eu falei, olha, tem meu juiz está aí. Eu falei, Coque, não tem audiência hoje não? Então vou ficar em casa vendo o voto. Que foi uma coisa esperada, o voto. Não, um belíssimo voto. Belíssimo. Fiquei feliz, né? Discordo dele em algumas questões penais, mas no conceito da ideia do recurso, olha, uma coisa muito simples. Ele disse, eu não estou nem discutindo aqui a ideia do duplo grau de jurisdição, mas a ideia da possibilidade de revisão, daquele julgado, e transformou aqueles que torcem pelo recurso, que votam pelo recurso, que votaram pelo recurso, como se fossem inimigos do processo penal, como se fossem inimigos da nação. Onde, portanto, coisa que eu faço de forma corriqueira, eu interponho recurso. Não porque eu seja tão mau defensor assim, não. Porque o sistema não me ajuda muito. Então, ou seja, eu uso dos recursos, e por isso eu atrapalho os recursos. Ou seja, como a figura... Uma vez eu também aqui discuti sobre direito penal, eu disse que a bruxa do ano de 2013 era a reincidência. Agora a bruxa se tornou os embargos infringentes, mais masculino, né? Porque embargos, né? Ou seja, virou a bruxa. Né? Como se parece que o embargo infringente não existisse, uma coisa que nunca ninguém utilizasse.
Uma vez eu até brinquei, mandaram um e-mail para mim, dizendo essas coisas, e-mails loucos aí, que torcendo contra, né, que o Lulinha tinha perdido uma ação indenizatória contra a Verde. Aí eu falei, pô, tomara que o Lulinha recorra e ele ganhe por 2-1 e a Veja utilize dos embargos infringentes. Que aí eu adoraria. Puta, que adoraria! Eu adoraria ver a Veja usando os embargos infringentes numa ação civil, mas eu adoraria, Verônica, eu adoraria. Ou seja, porque às vezes a realidade te atropela, né? A realidade te atropela. Nesse sentido, a toda evidência, eu faço, então, essas ponderações, e para finalizar, fechando aqui, eu queria, de suma importância, já sei, mas já estou concluindo, mas é de suma importância, é que a gente possa torcer para que não haja uma redução no famoso e guerreiro habeas corpus. Sei que a crítica vai pela maximização, vamos chamar assim, ou como alguns preferem, pela banalização do uso do HC. Ou seja, o uso excessivo por nós do HC. Mas eu digo o seguinte, qual é a razão do uso excessivo da banalização, se é banalização do HC? Qual é a causa disso? Vamos então, rapidamente, 4, 5, ver se vocês concordam, vamos lá. Há ou não há, em dado momento, um atropelamento do devido processo legal feito com toda a vênia, com todas as vênias, aos meus magistrados aqui, àqueles que conheço, que têm referência, àqueles que conheço apenas de oi, mas é evidente que a primeira instância e a segunda instância tende a buscar, evidentemente, essa celeridade processual que tanto a sociedade critica. E nisso vai um atropelamento das regras processuais. E aí surge H6. Um segundo fenômeno, o excesso de prisões. Ou seja, a razão de ser do HC, a sua legitimidade, a sua identidade, se dá pela prisão, pela privação de liberdade. Se tem muita prisão, terá muito HC, habeas corpus. É algo, sabe, não tem como, ministro, você fugir dessa situação. Eu sei que são 11 ministros para discutir o país de 190 milhões de habitantes, nem sei qual é o último, mais de 200. Mas, veja... Não, sim, pois não. Vossa Excelência até... eu tenho um voto aqui. Eu não sei hoje, porque hoje de manhã eu saí do Brasil e vim para cá, mas ontem eu deixei o gabinete sem nenhum habeas corpus concluso, sem voto preparado. Fico feliz. Por isso que é importante essa interlocução. É possível dar conta. Não, fico feliz. É importante essa interlocução. E, com certeza, com liminares deferidas. Ou seja... Ou não, diria Caetano. Ou não. Digo, então, que essa redução, me parece, portanto, a segunda causa, esse excesso, como a professora mostrou, o número excessivo de prisões preventivas, por mais que o Supremo tenha dito, por mais que o Supremo tenha reafirmado e publicado, que o crime, da sua forma abstrata, por si só, não é motivador, da prisão, mas se continua a trazer... Olha que não sei se... Você também, né? Se ele me entende. Mas se usa do garantismo da ordem pública, ou seja, a expressão garantismo da ordem pública talvez seja um dos elementos mais costumeiros nessa construção, sem às vezes indicar muito fato abstrato, muito fato presumido, e aí, evidentemente, tem mais HC. Outra questão que me parece que aí sim é a insuperável. Eu não enfrento tanto isso, mas meus colegas no tribunal enfrentam mais. É insuperável, às vezes, condição de você conduzir um recurso especial ou extraordinário ao próprio Supremo. E aí vai o papel do HC, evidentemente, buscando essa substituição. Então, se há uma banalização do uso desse remédio, é porque a doença está grande. Se há uma série de antibióticos, não que eu quero seja homeopata, às vezes eu quero resolver, quando minha filha está doente, eu quero a coisa mais rápida possível. Mas é de suma importância essa busca. E aí, senhores, eu queria apenas finalizar, e peço, eu sei que o ministro, até Marco Aurélio,
já deu uma guinada de novo, e disse até, foi interessante, que ele disse que por influência da academia, e alguns fatos concretos, ele admite agora no HC substituto, desde quando haja violação direta na liberdade, quando haja prisão ou mandado de prisão expedido. Mas eu queria lembrar, já que se fala tanto aqui da mineirice do Carlos Drummond de Andrade e de outros, eu queria lembrar o Nelson Sargento, que ele dizia o seguinte, o samba, né? O samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro, forte, destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim e no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão, te abraçou e te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura. Te impuseram uma outra cultura. E você nem percebeu. HC, sai dessa e vamos ganhar campo. Anásio.